Boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Juan, sou trabalhador desta casa. Está sob a nossa responsabilidade, temos a oportunidade de fazer a exposição doutrinária dessa noite. Sejam todos bem-vindos, os trabalhadores, aqueles que são frequentadores assíduos, e em especial aqueles que estão com nós hoje na casa, aqui nesse salão, encarnados, desencarnados, ou se conectam com nós através da internet, ou estão em outros salões da casa, recebendo orientações, atendimentos, que possamos todos hoje receber muito além daquilo que a gente veio procurar essa noite. Então, sempre que a gente começa qualquer atividade na casa, a gente sempre começa com uma prece, com uma oração, que pode ser de agradecimento, de louvor, de pedido. E é um momento muito especial, porque é um momento que cada um pode, lá no seu interior, lá no seu coração, pedir ou agradecer ou louvar a Deus, fazer aquilo que veio, se propor aquilo que veio fazer aqui essa noite. Então todos juntos vamos agradecer a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria, ao nosso anjo da guarda, aos benfeitores amigos, aos protetores e dirigentes desse trabalho da difusão doutrinária, pela oportunidade de estarmos reunidos essa noite, aonde quer que estejamos, para celebrar o seu nome, para celebrar o seu evangelho, e que possamos todos receber muita luz, muita paz e principalmente encher os nossos corações de muito amor. Esse momento, então, cada um possa fazer aquele seu pedido, o seu agradecimento, o seu louvor mais íntimo para si, para algum familiar, algum conhecido, algum amigo, ou por qualquer pessoa que possamos ter algum desentendimento, alguma desavença, alguma briga, que eles também possam receber muita luz, muita paz e principalmente muito amor nos seus corações. Vibramos por nossos familiares também, aonde quer que eles se encontrem, pelos orfanatos, pelos presídios, pelos lares decepcionais, pelos lares de idosos, pelos hospitais. Todos possam receber muita saúde, muita paz, muita luz e muito amor nos seus corações. Desta forma, então, com muita alegria, nós vamos declarar por iniciada a difusão doutrinária dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, o tema proposto pela coordenação, o que está aqui no quadro essa noite, é do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos profetas, falsos cristos e falsos profetas. A gente sempre aconselha que todos leiam, a gente até coloca a bibliografia por causa disso, que às vezes a gente, nesses 25 ou 30 minutos que temos aqui para fazer a exposição doutrinária, sempre é um tempo curto. Então a gente sempre propõe que vocês depois em casa leiam o capítulo, que é muito legal, muito importante e é muito real e acho que é muito aplicável. Nós vamos ver porquê no nosso dia a dia, nesse momento que a gente está vivendo hoje como sociedade, até como país. Vocês vão ver que é bem importante, sempre procurar trazer o ensinamento do Evangelho para alguma coisa do nosso dia a dia, para que a gente possa melhorar. A gente vai focar um pouco também ali no ponto 4 do item, que é a missão dos profetas. Então, qual é o objetivo que nós vamos dar para essa noite, para essa exposição? Então, a gente vai falar assim, como reconhecer os falsos profetas, dos verdadeiros profetas, dizer o que é um profeta. Muita gente fala profeta, a gente não sabe o que é. O que é o verdadeiro, quais são as características de um bom, verdadeiro profeta e as características de um falso profeta, como a gente pode reconhecer eles, e como esses falsos profetas podem atrapalhar ou perturbar a nossa alegria, a nossa felicidade. Então eu vou ler um trechinho bem curtinho aqui do Evangelho, até para a gente embasar o nosso estudo, que diz assim, lá no item 4, Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus capítulo 5, versículo 15. Um pouquinho mais adiante diz assim, Tende cuidado para que alguém não vos seduza,
Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que preservar até o fim, se ele salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, versículo 4, 5, 11, 13, 23 e 24. Então essa parte é uma das últimas partes do Sermão da Montanha, as últimas partes da pregação de Jesus Cristo, né, quando ele veio no Sermão da Montanha. E por que ele fez isso? Né? É uma das últimas advertências que ele fez isso. Né? Porque ele percebeu duas coisas. Percebeu que nós nos alimentamos de falsas ilusões. E uma das coisas que esses falsos profetas prometem, né, é identificar quais são as nossas ilusões, aqueles nossos desejos, e falam isso que a gente vai conseguir, que a gente vai fazer. E por que muitas vezes nós estamos desiludidos, cansados, abatidos, e vem esses falsos cristos, falsos profetas, falsos padres, tem um monte de mentirosos por aí, prometendo coisas, dizendo coisas, aquilo que a gente vai ou quer ouvir, e muitas vezes fazem em nós uma lavagem cerebral, e a gente acredita e vai adiante, e é enganado, e vamos, quando a gente está completamente envolvido. Então é uma das advertências que Jesus fez, uma das últimas coisas que ele fez, né, no Sermão da Montanha, porque ele viu que nós né, como espíritos ainda imperfeitos em evolução, e ainda estamos, teríamos essa tendência, estaríamos cansados, abatidos, estaríamos sem um pastor, né, sem alguém para a gente suportar a nós ali, e poderíamos ser facilmente enganados. E o que significa profeta? O que é um profeta? A palavra profeta, ela vem do grego profetes, que diz assim, que a pessoa que fala em lugar de outra, ou seja, ela predica. É um porta-voz ou uma pessoa que prediz o futuro. Isso significa, né, o significado da palavra profeta, ou seja, alguém que fala em lugar de outra e consegue prever o futuro. No sentido evangélico, né, está também no item 4 aqui do Evangelho, no capítulo 21, ele diz assim, no sentido evangélico, então, profeta é todo enviado de Deus com a missão de instruir aos homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, no sentido evangélico, um profeta é aquele que nos mostra, né, a verdade, nos mostra a realidade, as verdades do Cristo e nos mostra o caminho. Na Bíblia, se a gente for ver, né, for estudar, existiram os grandes profetas da antiguidade, né? Elias, Isaías, Jeremias, tem vários profetas. Qual era o grande, né, que eles profetizavam, né? A vinda de Jesus Cristo. Mostravam o caminho, né, e profetizavam que Jesus Cristo estaria aí em breve. Né? Para nós já, felizmente, já esteve mais de 2000 anos e a gente, né, ainda segue os seus ensinamentos. Então esses foram os grandes profetas, né, da humanidade. E o que é um falso profeta? Já que é o tema, né, haverá falsos profetas. O falso profeta é aquele que, então, usa a mente em relação a essas verdades, não fala o que é real, nos engana. Isto é um falso profeta. Ele não fala a verdade, ou seja, ele mente, é desleal e ele é absolutamente autoritário. Nós vamos ver como a gente pode reconhecer um falso profeta e qual é a diferença entre o falso e um verdadeiro profeta. Então, Então esse é um risco que nós temos, tá? De nós nos deixarmos lidar por essas ilusões. Se a gente pegar agora essa situação real que a gente está vivendo no país, né? Muito desemprego, crise, corrupção, enfim, né? Muitos provavelmente perderam empregos e por aí vai. Não é o momento de falar de política, mas é uma situação real,
nossa do dia a dia, que a gente abre o jornal, abre o rádio, a TV e aparece, né, só essas coisas aí. Daqui a pouco a gente vai em qualquer lugar, pode ser um centro espírita, pode ser uma igreja, uma cartomante, qualquer que seja. E o que eles vão dizer? Não, tu vai conseguir um emprego, tu vai ficar melhor, né? Tu vai fazer isso, tu vai subir, tu vai... E o que a gente faz? A gente acredita. E uma das características dos profetas, dos verdadeiros profetas, é aquelas revelações que eles fazem, eles não são aquelas coisas da pessoa, do nosso dia a dia. Saber se minha mulher me deixou, se eu vou voltar para ela, se eu vou arrumar um emprego melhor, se eu vou... Não, não é isso. Eles se interessam sempre, as revelações dos verdadeiros profetas, nós vamos ver um pouquinho mais em detalhe, é com o objetivo de ajudar a todos, a humanidade ou a um determinado povo. É sempre para o bem geral, nunca específico. Então essa é uma das características importantes que nós devemos tomar cuidado, né? Então a gente se deixa sempre levar por esses falsos profetas, porque nós nos alimentamos de ilusões e eles vendem essas ilusões, nos dizem essas ilusões, aquilo que a gente quer ouvir e a gente se deixa levar. Por quê? Porque muitas vezes estamos em momentos de fraqueza, né? De debilidade espiritual, moral, enfim, né? A gente está passando por um momento delicado, às vezes um desemprego, a morte de um parente, de um familiar, né? Um divórcio, separação, enfim, tem tantas coisas que acontecem. E a gente, quando vê, se deixou levar. Então isso a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando estamos nesses momentos de crise que todos nós passamos. Tá? Que a gente tem que manter a fé no Evangelho e nas nossas ações, isso que não vai nos levar adiante. Então, como é que são esses falsos profetas? Quais são as características? Tá? Algumas delas. Né? Em primeiro lugar, eles não aceitam contestação. Nós aqui no Espiritismo, na Casa Espírita, nós sabemos que o Espiritismo são três coisas, é um tripé: filosofia, ciência e religião. Tudo que a gente faz na casa, o fenômeno espírita, o fenômeno mediúnico, tudo é cientificamente explicado, não existe milagres. Podem contestar o que quiser, aquilo que a gente não consegue explicar cientificamente, é porque ainda não temos condições, milagres não existem. Então, um falso profeta, ele não aceita a contestação, ele se acha que ele é o dono da verdade, ele é autoritário, não aceita esses questionamentos, ele acha que ele é o dono da verdade. Ele prega o materialismo. Aqui na casa, tudo que é feito aqui, absolutamente tudo, por exemplo, jamais será cobrado nada. Existem doações, que nem tem no quadro ali, que nada fica aqui, tudo é repassado. Claro, nós pagamos quem pode, né? Doa alguma coisa material, porque a gente tem que sustentar a casa, é luz, é água, né? Empregados, enfim. Mas pelo serviço da casa, pelos atendimentos, pelas palestras, pelo passe, pelas orientações, jamais será cobrado absolutamente nada. E uma das características do falso profeta é que ele não vive, ou melhor, ele vive ou ele é sustentado pelo seu trabalho, como médium, ou como padre, ou pastor, o que seja. Está no Evangelho: dai de graça o que de graça recebestes. Quem é médium é uma oportunidade que tem para aprender, para evoluir, uma forma de resgate, uma das características, né, que de quem tem mediunidade, para quê? Para ajudar aos outros. Jamais deve ser vendida a mediunidade. Então, em qualquer casa espírita, igreja, o que seja, que vocês entrem e seja cobrado algum serviço desses, desconfiem. É um dos primeiros sinais de um falso profeta. Desconfiem. Às vezes a pessoa até não está mal intencionada, mas é uma das características. Os grandes profetas, até Jesus Cristo, para chegar no maior exemplo, eles não viviam do que profetizavam, não cobravam pelos seus serviços, eles tinham outros serviços. Viviam, pregavam seu sustento físico, né, comida, enfim, roupa, tudo que tinha que comprar para sobreviver,
do seu trabalho, como carpinteiro, marceneiro, pedreiro, enfim, o que seja. Nosso Bezerra de Menezes aqui era médico, Chico Xavier era empregado público e por aí vai. Então os verdadeiros profetas, eles não vivem, né, do seu trabalho como espíritas ou como pastores ou padres. É uma das características. Então, se vocês entrarem em alguma casa, qualquer lugar, e isto é cobrado, desconfiem. É um dos primeiros sinais, né, que a gente pode e deve desconfiar, tá, quando encontramos um falso profeta. Outra característica, né, eles são dominadores, exclusivistas, orgulhosos. Tá? Você acha um dono que tem sempre o última palavra, o dono da razão. Ele é o centro de tudo. Mantém o seu rebanho, vamos dizer assim, sobre uma cegueira espiritual. Não aceitam contestação. Né? Tá, então tu não acredita, tu pode ir embora, mas deixa com esse meu rebanho aqui que eu fico com ele. Esses aqui eu vou levar adiante. Eles, né? Esses eu consigo. Então essa é outra característica extremamente importante. Outra coisa importante, né, de um verdadeiro, agora como é que é o verdadeiro profeta? Então ele aceita a contestação, pode ser criticado, pode ser contestado, pelo contrário, se ele não sabe responder, vai atrás para procurar a resposta. Que nem aqui na Casa Espírita, aqui muito, podemos dizer com 100% de certeza, que a gente o que não sabe vai procurar. E se alguma coisa a gente não consegue explicar, é porque ainda não temos capacidade ou conhecimento científico de entender o porquê daquele fato, daquele fenômeno, ou que seja. Tudo é explicado cientificamente. Isso é uma das características do Espiritismo. Outra coisa importante, né, do verdadeiro profeta ele é um consolador. Né? Ele ajuda as pessoas, ele é um encorajador. Encoraja, né, o seu povo, né, para seguir adiante, seguir lutando, seguir em frente. É outra das características extremamente importantes de um verdadeiro profeta. E outra coisa que ele faz traz de volta o homem, né, nós, ao caminho do bem, ao caminho de Deus, né, ensinado no caso nós aqui, Jesus na época era Deus, ou quando estava para chegar a Jesus Cristo lá no Antigo Testamento, né, tudo era para preparando aquele povo para a vinda do Messias, né, que estava para chegar, né, que era Jesus Cristo. E nós aqui pregamos para quê? Para que todos trilhemos o caminho ensinado por Jesus, o seu Evangelho. A prática da caridade, da humildade, então, do perdão, tá? Tirar de nós o orgulho, o egoísmo, é isso que a gente faz. E é isso que queremos que todos trilhem, né, esse caminho. O verdadeiro profeta, ele prega o amor fraternal entre todos. Não o amor aquele que se eu te dou alguma coisa, tu me dá de volta. O amor incondicional. Pessoa que te trata assim, confia. Não quero nada de volta, não precisa me devolver nada. Esse está te ajudando, está te encorajando a levar, né, nos encoraja a levar, né, a que a gente siga em frente, com as nossas ações, com as nossas atitudes. Tá? Outra coisa extremamente importante, né, que também é um falso profeta, não adianta só pregar e fazer outra coisa. O verdadeiro profeta é aquele que diz, prega e mostra como exemplo. Talvez Jesus, né, tenha nos ensinado muito mais pelo seu exemplo, não só pelo que ele falou e as pregações que fez e os sermões que deu, mas muito pelo exemplo que deu, ajudando, servindo, né, auxiliando, fazendo a humildade, praticando o amor, praticando a caridade. É isso que a gente deve seguir, é o caminho a ser seguido. Esta é a trilha, né, dos verdadeiros profetas. Outra coisa extremamente importante que diz assim, né, é pelos frutos que produz. Né? Se vocês entram num lugar e ele dura um tempo e depois desaparece ou tende a desaparecer, é porque os frutos, né, se conhece a árvore pelos frutos que produz. Nós aqui temos grande felicidade de estar nessa casa, quem está mais tempo, teve a oportunidade ou até de ver as fotos aí nos livros da casa. Isso aqui era uma casinha de madeira, há muitos anos atrás. Olha o que é hoje.
milhares de alunos no estudo sistematizado, milhares de alunos na escola de médios, milhares de passes, milhares de atendimentos. A gente começa a colocar isso em números, é algo fantástico e vai crescer muito mais. Por quê? Não é por vaidade, não. É porque a casa, todos aqui, ajudamos e produzimos boas coisas. Para quê? Para ajudar a todos. Então, as pessoas que vêm aqui, os espíritos que vêm aqui, encarnados, desencarnados, se sentem bem e puxam outros. Aqui ninguém faz propaganda. É porque a gente faz o bem, porque a gente quer a todos, porque a casa ajuda a todos, porque jamais será cobrado nada de ninguém, por nenhum atendimento, nenhum passe, absolutamente nada. É que a casa fica crescendo e vai crescer muito mais. Talvez daqui a uns anos tenhamos algum prédio aí do lado. E cheio de alunos, e cheio de estudos, e ajudando cada vez mais. Isso aí faz o quê? A humanidade melhor. É isso que a gente precisa, é isso que a gente prega. É isso que nós desejamos para todos, como espíritas, como cristãos. É isso que a gente deve procurar. Bom, já falamos, né, mas sempre é bom relembrar que os verdadeiros profetas, tá, eles não viviam do seu trabalho, como médios, ou como trabalhadores, ou como profetas. Eles viviam, tinham o seu sustento do seu trabalho, de outro trabalho. Pedreiro, carpinteiro, o que fosse. Pastor, médico, o que seja, mas não vendia a sua mediunidade. Dai de graça o que de graça receberam. Lembrem sempre dessa palavrinha. Entrem em qualquer lugar que é cobrado serviço, desconfiem. Isto não é bom. Porque ali não tem bons espíritos. Os bons espíritos, eles acompanham, né, e estão do lado de nós se a gente se doa, de coração. Então, é extremamente importante. É bom também ressalvar, né, que também se conhece os verdadeiros profetas pela importância das revelações. Não é que vai chover, se o fim de semana vai dar sol, se vai dar praia. Isso não é profetizar, não é algo que um verdadeiro profeta, um grande profeta faz. Mas sim, a vida do Messias, né, a terceira revelação. Nós aqui, Espiritismo, nos consideramos a terceira revelação. A vinda de Jesus, novos passos que a humanidade pode dar, evolução. Nós, por exemplo, agora sabemos que essa confusão, né, social que está acontecendo aí, é tudo para o bem, porque a Terra está passando por uma fase de transformação, está deixando de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração. E se a gente não mudar, provavelmente em outras encarnações, não sei se na próxima ou mais alguma na frente, se a gente não evoluir, nós não vamos reencarnar neste planeta, porque esse planeta vai estar melhor. Esse caos aparente, por trás tem uma grande revelação, tem uma grande transformação. E nós temos que seguir essa transformação. Então isto é uma profetização que está nos livros, né, que já foi psicografado, e é uma coisa real, é para importância, por quê? Porque ajuda a todos. Nos motiva a todos a mudar. É uma coisa boa para todos nós, como povo, como humanidade, como espíritos. Temos que melhorar. Melhorar a nossa moral, a nosso costume, né? Praticar a caridade, o amor, a humildade. É isso que nos está pedindo. É isso que está dizendo, olha, se vocês não mudarem, nas próximas não estaremos mais aqui. Então isso é uma revelação importante. Isso é uma profetização, está nos livros espíritas, tá? Que foi psicografado. Então, terminando, já caminhando ao nosso encerramento, né? A gente tem que se perguntar também, né? Por que ainda existem falsos profetas? Não deveria existir mais, ou cada vez menos, ou desaparecer. É porque eles vendem as nossas ilusões, lembre-se disso. Quais são as nossas ilusões? Eles dizem isso para nós, e a gente acredita, nós vivemos de ilusões. Infelizmente, a gente ainda está num mundo extremamente materialista, né? Se regenerando e em grande mutação, em grande transformação, mas nós temos, né, que deixar de alimentar as ilusões e ver qual é a nossa realidade, onde eu estou agora. Para quê? Para que aí
trilhar o nosso caminho. O que eu vou fazer para chegar lá? Não preciso me iludir com nada, como eu sou. É difícil de se enxergar. Mas é algo que a gente deve fazer. Para quê? Para eliminar, né? Não sermos mais clientes, né, desses falsos profetas e falsos cristos que estão por aí. A gente vive num mundo onde o poder material, né, a posse do poder material proporciona felicidade. Só que isto é passageiro. Se hoje a gente quer ter um carro popular, amanhã depois a gente quer o melhor, e depois quer outro melhor, isto é interminável. A gente acha que tendo aquele super hipercarro, não que seja errado ter um bom carro, não é isso. Mas a gente acredita que aquilo ali me traz a felicidade, a posse material. E a verdadeira felicidade, ela está dentro de nós. São os valores que a gente cultiva. O que é melhor? Qual é a maior felicidade? Como é que a gente se sente melhor? Um dia que a gente praticar um ato de caridade, lembrem-se de hoje. Qualquer coisinha, a mínima coisa que vocês fizerem. Ajudar um deficiente visual a atravessar a rua, por exemplo. Pegar ali um pacote de bolacha na esquina, só como exemplo, tá? E dar a alguém, a uma criança carente na rua, ou a um pedinte. Ou ir lá quem não consegue porque está desempregado, o que seja, vai na casa do amigo lá e dá uma palavra de conforto a alguém que esteja doente, por exemplo. E se sinta, e pense, reflita naquele momento como a gente se sente. A gente se sente muito bem. Parece que o espírito, né, se expande, se dilata, e se dilata mesmo. E a felicidade é a expansão do ser. Agora, quando a gente adquire alguma coisa nova, telefone novo, agora lançaram nova versão do celular XYZ lá. Todo mundo quer. Aí tu vai e compra, aquela felicidade, o que é? Passageiro. Daqui a pouco lançaram o celular HTC e todo mundo quer. E tu vai lá e sempre atrás daquilo, achando que aquilo é felicidade. E a felicidade, na realidade, ela está dentro dos valores que a gente cultiva. Os valores de caridade, os valores de amor, de perdão, de humildade. É isso que a gente deve procurar. Todos nós queremos para nossos familiares, para a nossa cidade, para o nosso bairro, alegria, felicidade, paz. E não é nos valores materiais que a gente vai encontrar isso, e sim nas nossas atitudes. Simples coisas, simples atos de auxílio, de perdão, de compreensão, uma palavra amiga a alguém. E lembrem assim, tudo que a gente fizer, absolutamente tudo, volta para nós. Mais dia ou menos dia, de uma forma ou de outra, não tem escapatória. Então procurem, né, fazer o bem, procurem ajudar, procurem perdoar, mínima coisa que seja. Todo, mais dia ou menos dia, isto vai voltar para nós, através de um auxílio inesperado, de um bom emprego, de um auxílio que a gente nem esperava, de uma alegria, de um familiar, de uma reconciliação. De um jeito ou de outro vai voltar para nós. Então vamos fazer, né, como Cristo nos ensinou, praticar o amor, tentar praticar pelo menos o amor, a caridade, o perdão e a humildade. Que assim seja, graças a Deus. Nós agora vamos fazer uma prece de encerramento, que também é um passe coletivo, um passe espiritual, que nos prepara para a fluidoterapia, né, para o passe magnético que vem a seguir, aqueles que vão receber o passe. Então pedimos, Pai, mais uma vez, que o raio da Tua divina luz se faça sobre esta casa, sobre esse ambiente, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, se faça sobre todos aqueles espíritos amigos que se conectam com nós através da internet e através da corrente espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, que todas possam receber essa luz de saúde, de paz, de tranquilidade, de fé, de esperança e de muito amor. Essa luz nos enche de saúde, de energia, iluminando todo o nosso corpo físico e perispiritual, nos enchendo de energia, de esperança, de saúde e enchendo o nosso coração de muito amor. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão do corpo e da alma nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós vamos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair na tentação, livrai-nos de todo mal, porque o teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Desta forma, agradecendo o amparo e a proteção recebida pelos dirigentes desta casa, em especial desse trabalho, pela proteção do anjo da guarda de cada um, nos vamos declarar então por encerrada a difusão doutrinária dessa noite, que possamos ir aos nossos lares em paz e em segurança. Que assim seja.